Seguindo aqui no nosso vídeo, ainda falando sobre algumas opções hoje, olhando aqui no mercado brasileiro, sul-americano, para essa função de primeiro volante no esporte, quero falar também sobre um jogador ex-náutico, que no meu entendimento seria sim um grande reforço para a Série B. Estou falando do Haldney, né? Obviamente é um nome que causa polêmica, não foi procurado, tá, pelo esporte, apenas uma indicação aqui que eu faço no nosso vídeo. Jogador revelado no próprio Náutico, surge ali em meados de 2019 e faz boas disputas da Série B, né, tanto em 2020, também em 2021, até seguir carreira para o Atlético Goianiense, onde foi titular no ano passado, 52 jogos com 3 gols marcados, e nessa temporada na Série A oscila em alguns momentos, assim como o time do Atlético. São 18 jogos até aqui, sendo sim um titular absoluto. Tem contrato no Atlético até o final da temporada, aliás, até a metade do ano que vem, tem só 25 anos de idade, é natural do Recife. Eu acho um jogador interessante, tá? Tanto para o esporte quanto também para qualquer outro clube que hoje está na Série B do Brasileirão, ele que só passou por esses dois clubes até aqui na sua trajetória. Outro volante também que eu gosto pra caramba, em uma realidade de Série B, mais um ex-náutico, é o Matheus Jesus, né? O Matheus tem 27 anos, volante canhoto, pode fazer uma função como um primeiro ou segundo volante. Nessa temporada já soma 12 gols lá no futebol japonês em 31 jogos. Tudo bem que é a segundona, né, a segunda divisão do Japão, porém são números assustadores, né, para um jogador com características mais defensivas. É muito bom no jogo aéreo, 1,86 m de altura, bate bem na bola, um volante que pisa bastante na grande área. Revelado pela Ponte Preta, também soma passagens na base do Flamengo, Santos, Oeste, Corinthians, Red Bull Bragantino, Juventude e Ponte Preta, onde vinha jogando bem no ano passado, até ser contratado pelo Vevaren Nagasaki. Gosto do Matheus, ele que só tem contrato até janeiro desta próxima temporada. Uma outra opção na América do Sul, Leonardo Gil, volante chileno, 33 anos de idade, pode fazer uma função também mais avançada. Não é um volante com essa característica de pé de ferro, né? O Leonardo Gil ele tem mais qualidade para sair jogando, para tentar um arremate de longa distância. São 2 gols e 5 assistências nessa temporada em 31 jogos. Ele que vem sendo especulado em alguns clubes da Argentina, tem vínculo somente até dezembro. O Sport que procurou um jogador do Colo-Colo nessa temporada, que foi o Pavês, né? Outro titular ali com o Leonardo Gil no meio de campo do Colo-Colo. Ele que já passou aqui no Brasil em 2020 pelo Vasco, foram 23 jogos na ocasião, jogador também que soma passagens pelo Estudiantes e o Rosário Central, já está há 4 temporadas no Colo-Colo. E para finalizar também, dessas opções de volante, é o Caio Vinícius, o Caio que está hoje no Vitória. Assim, não acho ele o melhor jogador do mundo, tá? A passagem dele pelo Goiás teve altos e baixos, mas nessa função de fazer o primeiro volante, esse jogador de marcação, pé de ferro, isso você não pode negar do Caio Vinícius. Pode não ter muita qualidade com a bola no pé, mas para marcação, intensidade, cercar, dar bote, isso o Caio Vinícius consegue fazer direitinho para uma realidade de segunda divisão. Teve uma lesão, acabou sumindo de alguns jogos do Vitória. Na temporada até aqui são 24 jogos, ele que só tem vínculo até dezembro e soma passagens também, além do Goiás, Fluminense, Atlético Goianiense e Oeste, onde jogou a Série B em 2020. Pode deixar a sua opinião sobre o Caio Vinícius também e estas outras alternativas no mercado da bola atualmente, quem que você enxerga com bons olhos para chegar. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a importância do esporte retornar à Série A do Campeonato Brasileiro e até mesmo neste momento, digamos, de oscilação, um esporte que, no meu entendimento, vai sim conseguir se estabelecer dentro do G4, mas não é uma competição tão simples assim. No ano passado, algumas informações que eu consegui coletar aqui pro nosso vídeo de hoje. O presidente Yuri Romão afirmou que seria sim uma boa premiação e que inclusive o clube ofertaria um valor maior do que a premiação da CBF. No caso do ano passado, 2,5 milhões de reais para o título da Série B e 1 milhão de reais para os demais clubes que conquistarem um acesso ali em meados de outubro, tá? Que acabou surgindo essa informação no Leão. Para essa temporada, confesso para vocês que procurei, não encontrei nenhum tipo de bonificação, de premiação mensal ou por vitória dentro desse elenco do esporte, mas é natural para qualquer clube que tenha o seu objetivo, seja na Série A, B, C e D do Brasileirão, seja para escapar do rebaixamento, para conquistar um acesso, chegando reta final, acaba sendo um motivador nessa questão da premiação para os atletas. Eu concordo com ela, tá? Eu sou torcedor do Goiás, eu tenho um canal do Verdão que chama Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo
na descrição do nosso vídeo. O Goiás tem um sistema de premiação para os seus jogadores nessa temporada. É bem verdade que não está funcionando muito ainda, né? Mas a cada mês que o Goiás termina, por exemplo, dentro do G4, existe uma premiação mensal para os jogadores. Ou seja, terminou o mês dentro do G4, tem essa premiação. Não terminou, não existe. Lá em 2021 também, quando o Goiás subiu para a Série A, tinha essa premiação também. Se eu não estiver enganado agora, ela era mais ou menos de 18, 20 mil reais da época para cada um dos jogadores, tá? Mensalmente. Pode assim, não ser, né, para jogador que recebe hoje 100 mil, 150, pode até não ser um valor muito expressivo. Só que eu sou sim a favor de você, por fazer um bom trabalho, ter uma recompensa, tá? Aliado, né, obviamente, ao aspecto financeiro, não tem como fugir disso. Eu não sou, por exemplo, favorável se o jogador só quiser correr se tiver bicho por jogo, tá? Isso sim seria um mau caratismo. Agora, alcançando objetivos, seja eles mensais ou uma premiação só, assim como você pode ter o seu objetivo na empresa e alcançar ele, ter assim, uma bonificação, ou por hora extra, ou algo nesse sentido, eu sou sim favorável, exceto quando a única motivação é a parte financeira, ou seja, se tiver bicho o jogador corre, se não tiver ele não quer saber de nada. Por isso que a premiação por jogo, né, o famoso bicho, ela pode ser paga e acabar não alcançando os objetivos. Eu gosto dessa forma, por exemplo, que o Goiás acabou encontrando, tem outros clubes do Brasil também, dessa premiação mensal. Tudo bem, você pode pagar 10 meses e lá no final não conseguiu acesso, só que para mim, eu acho que é uma contribuição, a premiação mais lógica do que, por exemplo, um bicho por determinado jogo. Porque, por exemplo, vamos colocar aí, ganhar do Ceará nessa Série B é mais difícil do que ganhar, sei lá, do Amazonas. Só que, por exemplo, os mesmos pontos, né? Cada jogo vale exatamente os mesmos 3 pontos. E se um jogo você tem essa premiação, vence um adversário mais direto e acaba perdendo no jogo seguinte por não ter, por exemplo, um bicho, né? Acaba que não soma muita coisa. Enfim, sobre essa premiação eu já comentei, a importância de voltar à Série A. No aspecto financeiro, nessa temporada, a tendência é que a CBF repasse aos clubes pela participação na Série B de aproximadamente 11 milhões e meio de reais. Considerando um acesso, daria mais ou menos aí mais 1 milhão ou 2 milhões e meio pelo título da Série B. Na Série A, o mínimo que um clube igual o Sport, por exemplo, receberia é na faixa entre 60 até 100, 80, 90 milhões de reais somente pelos direitos de transmissão. Então, assim, é uma diferença gritante. Se você somar os outros aspectos, igual venda de bilheteria, sócio-torcedor, até mesmo potencial de revenda de jogador, a diferença financeira de estar na Série B ou a Série A para um clube igual o Sport é de quase, tranquilamente 10 vezes mais, ou menos, né? 10 vezes menos se você estiver na segunda divisão e, consequentemente, está dando prejuízo, porque, convenhamos, não tem como o Sport montar um elenco competitivo para uma temporada gastando aquilo que recebe somente na Série B, seja 10, 20 ou 30. Ainda pegando esse gancho de premiação de Série A, né, do Campeonato Brasileiro, os direitos de transmissão, uma outra comparação. No ano passado, né, o Sport teve direito a 10 milhões de reais pela Série B de 2023, antes era algo na faixa entre 8 milhões de reais. Por exemplo, entre 2021 e 2022, né, quando o Leão acabou retornando para a segunda divisão. Na Série A, eu vou pegar aqui alguns clubes, né, semelhantes, vamos colocar assim. É óbvio que cada receita, né, vai acabar variando. Tem aí 40% dividido igualmente entre os clubes, 30% de acordo com a colocação do campeonato e 30% também proporcional aos jogos transmitidos. Em 2021, o Sport teve, por exemplo, 16 milhões de reais só dessa questão dos jogos, né? 4 na TV aberta e 14 na TV fechada, 16 milhões de reais. O Goiás, por exemplo, em 2022, só com a Série A em direito de transmissão, recebeu 75 milhões de reais. O Ceará em 2021, 91 milhões. O Coritiba em 2022, 50 milhões de reais. O Bahia em 2021, por todas as competições, 124 milhões. O Fortaleza também já chegou nessa faixa de 100 milhões só com os direitos de transmissão. Então, assim, é muito importante estar na elite do futebol brasileiro, até mesmo pensando em elencos melhores, tendo um caixa, não endividando ainda mais o clube. Um outro aspecto também para a gente relevar aqui no vídeo, destacar, né, aqui no nosso vídeo, é a questão dos clubes como, por exemplo, o Sport, o Vitória, o Goiás, o Coritiba, não depender exatamente só dos direitos de transmissão. Por quê? Porque quando está na Série A, é uma quantia muito grande.
Só que geralmente esses clubes que eu citei, eles passam 2, 3 no máximo anos na elite e voltam para a Série B. E aí quando você chega na série B, saindo dessa receita de quase 100 milhões de reais com direito de transmissão para algo na faixa de 10 milhões. Então para isso, para você manter, né, as contas pelo menos um pouco mais equilibradas, é óbvio que não tem como tirar, né? Você jogando a Série A, o dinheiro será maior. Mas você tendo, por exemplo, uma base capaz de revelar bons jogadores frequentemente, pode ajudar a equilibrar isso, como foi, por exemplo, a venda do Pedro Lima pelo Sport nessa temporada. Um outro fator também, além da venda de jogador rotineiramente, né? Um sócio torcedor forte, tá? Eu vejo que isso é sim fundamental, algo que, por exemplo, o Fortaleza conseguiu alcançar, olhando aí um bom exemplo, né, nos últimos anos. Tem o Atlético Paranaense também, o Sport, que tem uma torcida fenomenal, alcançando, por exemplo, uma média de 40 mil sócios frequentemente. Pô, é uma receita muito importante para o clube para dar aquela estabilizada. Além, claro, né, estar na Série A do Brasileirão é o principal ponto disso, mas como eu falei, para não ter essa diferença gigantesca, é bom você fortalecer outros aspectos, outras fontes, né, de receitas de cada um dos departamentos, né, as possibilidades para um clube de futebol. Tem um outro aspecto também, igual que eu citei, apenas a parte financeira do direito de transmissão. Um Pedro Lima, por exemplo, jogando a Série B é um valor. Se ele estivesse destacando em uma Série A, com certeza seria vendido por uma quantia maior. A receita, os jogos, por exemplo, na TV aberta. Se o Sport ficar, por exemplo, na 10ª colocação do Brasileirão, já é 20 milhões de reais, só de premiação a mais. Então, assim, é fundamental, é muito especial, né, em termo, tanto no aspecto esportivo, para o torcedor, quanto também na parte financeira, estar na Série A. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e faça a sua aposta na Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix sem burocracia. O link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!